Você decidiu ler a Bíblia inteira. Lembra do dia? Foi num domingo à noite. Você abriu em Gênesis, leu os primeiros capítulos com o coração aquecido. Sentiu que dessa vez ia ser diferente. E foi diferente por uns 7 dias. Na segunda semana, o marcador de página já estava parado em algum lugar de Levítico, juntando poeira entre genealogias e leis de sacrifício. E você fechou o livro com aquela sensação amarga que conhece bem. Aí veio a interpretação errada. Você se olhou no espelho e disse: Eu não tenho disciplina. Minha fé é fraca. Não fui feito para isso. Talvez Deus chame outras pessoas para a palavra, mas não a mim. Pare. Essa leitura está errada. O problema nunca foi falta de fome de Deus. Você teve fome. A fome foi o que te fez começar. Deixa eu te dizer o que de fato aconteceu. A sua leitura da Bíblia era um trem sem trilho. Pensa comigo. Um trem tem potência. Tem destino. Tem uma locomotiva inteira pronta para puxar toneladas. Mas tire o trilho debaixo dele e o que acontece? A locomotiva mais poderosa do mundo descarrila na primeira curva. Não foi falta de força. Foi falta de trilho. E é isso que ninguém te contou. A igreja moderna te ensinou a sentir a presença de Deus na palavra. Te disseram para esperar o momento certo, a inspiração, aquele clima espiritual perfeito para abrir a Bíblia. John Wesley não fazia nada disso. Wesley abria a Bíblia de madrugada, antes do sol nascer, tivesse ele vontade ou não, e foi exatamente por isso que ele leu a vida inteira, enquanto a maioria de nós abandona na segunda semana. Então grava essa frase, porque o vídeo inteiro gira em torno dela. Você não perdeu a fome. Você perdeu o trilho. Não é um problema de coração. É um problema de estrutura. E estrutura tem conserto. O que te falta não é mais vontade, não é mais oração pedindo disciplina, não é uma experiência espiritual mais intensa. O que te falta é um trilho, um horário fixo, um plano fixo. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como Wesley construiu esse trilho e como você constrói o seu. Antes disso, preciso te dizer uma coisa. Wesley afirmava com todas as letras: não há santidade que não seja santidade social. Tornar o evangelho em religião solitária é destruí-lo. Você não se santifica sozinho. Wesley nunca permitiu isso. Ele organizava classes, bandas, sociedades. Ninguém crescia isolado. Este canal é uma extensão desse princípio. Um espaço onde você recebe instrução, confrontação e direção. Não consumo passivo. Formação ativa. Se você concorda com Wesley que fé solitária é fé morta, inscreva-se e ative as notificações. Não como gesto automático, como decisão de não caminhar sozinho, porque ele sabia que quem caminha sozinho para. E agora, vamos ao fundamento. Existe uma mentira que sustenta quase todo o fracasso de leitura bíblica. A mentira diz assim: vou ler quando sentir vontade, quando estiver inspirado, quando o dia estiver mais calmo. Parece humildade espiritual, mas é sabotagem disfarçada, porque o cristão de sentimento lê quando emociona. E a emoção, meu amigo, não aparece todo dia. Ela aparece no domingo à noite, depois do culto, com a música ainda ecoando. E some na terça-feira de manhã, no meio do trânsito, com o filho gritando e o chefe cobrando. Você percebeu o que essa mentira faz? Ela transforma a leitura da palavra em refém do seu estado de espírito. No dia bom, você lê. No dia ruim, você não lê. E como a maioria dos dias da vida adulta não é nem bom nem ruim, é só cansativo, a leitura simplesmente não acontece. Você terceirizou a sua vida espiritual para o seu humor. E o seu humor é o pior administrador que existe. Ele muda com o clima, com o sono, com uma mensagem mal interpretada no celular. Wesley jamais entregaria a palavra de Deus a um administrador tão instável. Sabe por que a segunda semana é o ponto exato de morte? Porque na segunda semana a novidade acabou. A emoção do começo baixou. O combustível que te empurrou nos primeiros dias secou. E não havia nada embaixo para sustentar quando o vapor acabou. Não havia trilho. A primeira semana corre na inércia do entusiasmo. A segunda semana é o primeiro teste real, e é justamente onde quase todo mundo descobre que estava andando sobre vapor, não sobre ferro. Aqui está a verdade que muda tudo. O trem não anda porque quer andar. Ele não anda por motivação.
Ele anda porque há um trilho fixo, frio, de ferro, fincado no chão embaixo dele. O trilho não tem entusiasmo. O trilho não sente nada. E é exatamente por isso que ele funciona. Ele está lá na segunda-feira, na quinta, no domingo, no dia que você acordou animado e no dia que você acordou querendo desistir de tudo. O sentimento é o vapor. A disciplina é o trilho. E aqui está o erro mortal do cristão moderno. Ele tenta viajar só com vapor. Acende a caldeira, sente a força e parte sem trilho. O que acontece? Vapor sem trilho não é viagem. É explosão. É aquele fervor de retiro que dura 3 dias e desaparece. Muito calor, nenhum quilômetro percorrido. Deixa eu te mostrar 3 pessoas. Você vai reconhecer pelo menos uma delas. A primeira começa a leitura em Gênesis, cheia de ânimo. Lê a criação, lê Noé, lê Abraão. Chega em Êxodo, ainda firme. E então entra em Levítico. Capítulos de sacrifícios, leis de pureza, medidas do tabernáculo. Ela não tinha plano. Tinha só um livro enorme e nenhum mapa. E ali, sem trilho, o trem parou. Marcador na poeira. A segunda pessoa é mais sutil. Ela diz: eu leio quando dá tempo. Soa razoável, não soa? O problema é que nunca dá tempo. Sem um horário fixo, a leitura sempre perde. Perde para o sono de 5 minutos a mais na cama. Perde para o celular na hora do almoço. Perde para a série antes de dormir. A leitura sem horário marcado é sempre a primeira coisa a ser cortada do dia. Sempre. Repara na escalada. A primeira pessoa não tinha plano. A segunda nem horário tem. Ela acha que vai encontrar uma brecha no dia. Mas o dia não tem brechas. O dia tem fome de cada minuto seu. E o que não está marcado no trilho simplesmente não embarca. A terceira é a mais enganosa de todas. E olha, pode doer, mas essa é você. Ela tem um dia de fervor. Lê 4 capítulos de uma vez, sente que recuperou o tempo perdido. E fica 3 semanas sem abrir o livro de novo, achando que compensou. Mas maratona não é trilho. Você não constrói constância com explosões espaçadas. Constrói com o trilho que está lá todo santo dia, mesmo que sejam 15 minutos. E olha onde chegamos. A primeira pessoa perdeu um livro, a segunda perdeu o dia, e a terceira está perdendo a vida inteira em ciclos de fervor e culpa, sem nunca sair da estação. Cada uma dessas pessoas tem fé. Cada uma tem fome. Nenhuma tem trilho. E qual é o custo de viver assim? O custo é uma vida inteira de começos. Dezenas de Bíblias compradas, todas abertas em Gênesis, nenhuma terminada. Planos de leitura baixados e abandonados. E a palavra, que deveria ser lâmpada para os seus pés, vira um monumento de culpa na estante. Toda vez que você passa por ela, ela te acusa. Não porque Deus está te acusando, mas porque você confundiu falta de método com falta de fé. E essa confusão cobra caro. Ela te faz acreditar que você é um cristão de segunda classe, que a intimidade com Deus pela palavra é para os espirituais, não para você. Mentira. A intimidade pela palavra é para quem tem trilho. E trilho não é dom, é construção. O cristão que você admira, que conhece a Bíblia de ponta a ponta, não nasceu com mais fé que você. Ele só pôs o trilho mais cedo e nunca tirou. A diferença entre vocês não é o coração, é o ferro embaixo do trem. Tem ainda aquela meta famosa: ler a Bíblia inteira em um ano. Boa meta, mas meta sem método é só culpa adiada. Você marca o objetivo no calendário, atrasa na primeira semana, atrasa mais na segunda, e em março já desistiu e ainda carrega o peso de mais um ano fracassado. A meta sozinha não constrói trilho. Ela só aumenta a cobrança. Então repete comigo, porque isso precisa entrar fundo. Você não perdeu a fome. Você perdeu o trilho. E trilho não se sente. Trilho se constrói. Agora chegou a hora de te mostrar como Wesley construiu o dele. O fundamento começava com algo que parece pequeno, mas mudava tudo. Um horário fixo, um lugar fixo, um plano fixo. A leitura de Wesley não dependia do humor dele. Dependia do trilho que já estava posto antes do dia começar. E olha o que a própria Escritura diz sobre isso, porque o método de Wesley não foi invenção dele. Foi obediência ao que o livro já ensinava.
Josué 1:8 é direto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Dia e noite. Não quando der vontade, não quando inspirar. Constância, não surto. E o Salmo 119, 105 reforça: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada serve para hoje, para o passo de agora, não para uma vez por mês. E o Salmo 1 vai mais fundo, descrevendo o homem que medita na lei dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Repara, a árvore não corre atrás de fruto. Ela fica plantada. A raiz constante é que produz o fruto no tempo certo, e ainda tem os de Bereia, em Atos 17, 11, que examinavam cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram assim, cada dia. Esse era o trilho deles. E Tiago 1, 22 fecha a cascata. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque a leitura sem prática é trem que anda e não chega a lugar nenhum. Viu o que esses versículos têm em comum? Nenhum deles fala de sentir. Todos falam de fazer, de meditar, de examinar, de praticar, dia após dia. A própria Bíblia te diz para ler a Bíblia por trilho, não por humor. E foi exatamente assim que John Wesley viveu. Wesley levantava às 4 da manhã por cerca de 50 anos. Cedo, antes do mundo acordar, ele já estava com a Bíblia aberta. Não porque sentia vontade às 4 da manhã. Ninguém sente vontade às 4 da manhã. Ele lia porque tinha decidido, uma vez, e mantinha a decisão todos os dias. O sentimento, quando vinha, vinha depois. Nunca antes. Nunca como condição. Pensa no que isso significa. 50 anos. Não 50 dias de empolgação, não 2 meses de fervor. 50 anos de trilho posto antes do sol, no inverno inglês, no frio, na doença, no cansaço da estrada. Enquanto nós negociamos com o despertador na segunda semana, ele tinha um trilho que já não se negociava havia décadas. Wesley chamava a si mesmo de homem de um só livro, Homo Unius Libri, no latim que ele usava. Não porque lesse apenas a Bíblia. Ele estudava o grego, o hebraico, lia história, lia ciência. Mas a Bíblia era o trilho central de tudo. Tudo o mais passava por aquele trilho ou era descartado. Ele dizia: dá-me o livro de Deus. Esse era o eixo da vida dele. E entenda o peso disso. Um dos homens mais lidos e cultos da Inglaterra do seu tempo escolheu se definir não pela quantidade do que sabia, mas pelo livro ao redor do qual organizou tudo. O trilho não era um livro a mais. Era o trilho que dava sentido a todos os outros. E Wesley era pregador itinerante. Vivia na estrada, indo de cidade em cidade, sem casa fixa, sem rotina cômoda. Mas o trilho da leitura ia com ele. A Bíblia ia junto e o hábito ia junto. O lugar mudava todos os dias. O trilho, nunca. Onde ele estivesse, lá estava a leitura, no mesmo horário, com a mesma decisão. Essa é a diferença entre quem lê a vida toda e quem abandona na segunda semana. Não é talento espiritual, é trilho. Mas presta atenção numa coisa, porque aqui mora o perigo. O trilho não é o destino. O trilho serve ao trem, e o trem leva a Cristo. Wesley não adorava o próprio método. Ele usava o método para chegar a Deus. A disciplina nunca foi um fim em si mesma. Ela é o meio de graça, o canal que Deus estabeleceu para te levar até onde você precisa chegar. Quem ama o trilho e esquece o destino, vira fariseu. Quem despreza o trilho e fica só no sentimento, nunca sai da estação. O caminho é o meio levando ao fim. Então, vamos ao passo a passo prático do trilho. 4 peças. Sem elas, não há trilho, há só boa intenção. Primeiro, escolha um horário fixo. Não importa se são 15 minutos. Importa que seja o mesmo horário todo dia, decidido antes, não negociado na hora. Por que isso? Porque decisão tomada uma vez é forte. Decisão tomada todo dia, na hora, é fraca, porque você está negociando com o seu cansaço e o cansaço sempre ganha. Wesley decidiu o horário dele uma vez e não revisitou a decisão por 50 anos. Tire a leitura da mesa de negociação diária. Segundo,
escolha um lugar fixo. A mesma cadeira, o mesmo canto, a mesma mesa. O lugar vira gatilho do hábito. Seu corpo aprende. Quando sento aqui, leio. O ambiente trabalha a seu favor em vez de trabalhar contra. Terceiro, escolha um plano fixo. E aqui está o segredo que poucos dizem. Não comece em Gênesis. Sei que parece o lugar óbvio, mas Gênesis para Levítico é exatamente onde o trem descarrila. Comece pelos evangelhos. Comece por Marcos, que é curto e rápido, ou por João, onde você encontra Cristo direto, sem atravessar leis de sacrifício antes mesmo de criar o hábito. Construa o trilho primeiro. Depois, com o hábito firme, você atravessa qualquer trecho. Quarto, leia até o fim do trecho do dia, sentindo ou não. O trilho não pergunta como você está se sentindo. Ele só leva. Marcou o trecho de hoje, leu o trecho de hoje. Ponto. Sem avaliar se foi profundo, sem julgar se valeu a pena. O trem não para no meio do caminho para perguntar se está gostando da paisagem, porque no fim você não perdeu a fome. Você perdeu o trilho. Ponha o trilho de volta e o trem volta a andar. O mesmo trilho que sustentou Wesley por 50 anos está disponível para você hoje, na sua cadeira, no seu horário, com a sua Bíblia. Agora o desafio. E não é um desafio de sentimento, é um desafio de trilho. 30 dias, mesmo horário, mesmo lugar, mesmo plano. Comece pelo Evangelho de Marcos ou de João, não por Gênesis. 15 minutos por dia que não se negociam, não se pulam, não se adiam. Não estou te pedindo emoção, estou te pedindo presença. Apareça no trilho todos os dias, por 30 dias. Nos 90 dias, algo muda. O trilho vira estrada. A leitura deixa de exigir aquele esforço enorme de partida e passa a fazer parte do seu dia, do jeito que escovar os dentes faz parte. Você não acorda decidindo se vai escovar os dentes. Você só escova. Aos 90 dias, a palavra entra nesse mesmo lugar. E você vai notar uma falta estranha nos dias em que não leu, o mesmo desconforto de quem saiu de casa sem escovar os dentes. Isso é sinal de que o trilho pegou. O hábito começou a te puxar, em vez de você ter que empurrar o hábito. É a virada. Foi até os 90 dias que muitos abandonaram a vida inteira. Atravesse essa marca e você já está num lugar onde a maioria nunca chegou. E aos 100 dias, você descobre uma coisa estranha. Você não lê mais por disciplina forçada. Você lê porque virou hábito tão natural quanto respirar, do jeito que Wesley vivia. O trilho formou o trem. A estrutura formou o homem. E aí não tem mais segunda semana para abandonar, porque a leitura não é mais um projeto. É quem você é. 100 dias atrás você era alguém tentando ler a Bíblia. Aos 100 dias você é alguém que lê a Bíblia. Não é uma tarefa na sua lista. É um traço do seu caráter, fincado pela repetição, do mesmo jeito que o trilho de Wesley estava fincado depois de 50 anos. Deixa eu te avisar sobre os primeiros dias para você não se assustar. Nos primeiros dias vai parecer mecânico, vai parecer seco. Você vai abrir a Bíblia, ler 15 minutos e pensar. Não senti nada. Isso é normal. Isso é esperado. A emoção não é o motor do trem. A emoção é a fumaça que sai depois que o trem já está andando. O trilho é que leva. Não espere sentir para ler. Leia. E o sentir vem na hora de Deus. Então declara comigo. Primeira vez como quem reconhece. Você não perdeu a fome, você perdeu o trilho. Segunda vez, como quem se compromete. Você não perdeu a fome, você perdeu o trilho. Terceira vez, como quem decide e não volta atrás. Você não perdeu a fome, você perdeu o trilho. E entenda de uma vez quem você é. Você não é um cristão sem fome da palavra. Você nunca foi. Você é um cristão sem trilho. E essa é a melhor notícia que existe, porque fome a gente não fabrica, mas trilho a gente constrói. Você não é fraco. Você é destreinado. E destreinado tem conserto a partir de hoje. Quero que você faça uma coisa agora, como ato de compromisso. Desce nos comentários e escreve a data em que você começa os seus 30 dias. Não amanhã genérico, a data exata. Escreve ali, em público, porque Wesley sabia que ninguém caminha firme sozinho. Quem escreve se compromete.
Quem se compromete diante de outros, persiste. Coloque o seu trilho no chão hoje, na frente de todos, e descubra o que Wesley viveu quando abriu a Bíblia antes que o sol nascesse.